Ei pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, ao meu lado tenho a Gabi e o Aslan, onde juntos comentaremos o sétimo episódio da sexta temporada amadora do reality show culinário. Oi Gabi e o Aslan, tudo bem com vocês? Oiê! Oi, Tum. Então, nesse episódio de domingo, 5 de maio, a gente teve uma caixa misteriosa, mas foi a caixa misteriosa mais estratégica da história do programa. Não é palavra de Ana Paula Padrão, é palavra de Ricardo Lourenço em 2019, porque eu achei que foi. Onde cada um viu que escolheria os ingredientes para outro participante. E quem se deu bem nesse frigir os ovos foi o Elton, que venceu, mas foi uma rodada bem estratégica que gerou comentários no Twitter, Facebook, que praticamente dividiu o público nas opiniões, que tomaram partido do Elton, tomaram partido das Julianas, Janaínas. E a gente vai descobrir agora o que ele achou disso. Eu quero começar com o Aslan. Aslan, estratégia pegando fogo no Masterchef, né? Já com essa prova da caixa misteriosa. Uhum. Bastante estratégia. Achei a prova super interessante de montar, ter todo mundo escolhendo ali as suas bancadas. Mas foi bem legal ver como todo mundo está se posicionando no jogo, porque diferente de outros momentos do programa, ali foi um momento que todo mundo teve que fazer alguma coisa e mostrar um posicionamento. Então, curti bastante. Gabi, você na prova assim, que estratégia você seguiria? Fazia a caixa do amiguinho ser um lixo ou pensaria um pouquinho com o coração e daria umas coisinhas que daria pra fazer algo bom, mas que também não fosse tão fácil? Eu faria uma coisa, eu acho que intermediária, sabe? Tipo, nem tão difícil e nem tão fácil. Porque eu não sei se faz muito sentido você fazer uma caixa que nem o Elton fez pra Juliana. Tipo, qual a razão disso? Sabe? Você não sabe que tipo de coisa as outras pessoas vão ganhar. Então, assim, as outras pessoas podem também ganhar caixas horrorosas, tá? E aí você acaba, tipo, se indispondo com uma pessoa, sendo que a chance de, tipo, dela não sair é muito grande, sabe? Tipo, eu não sei se vale a pena comprar essa treta, tipo, de se indispor com alguém assim, sabe? Eu realmente acho que eu iria numa linha mais dar alguma coisa que a pessoa pelo menos conseguisse cozinhar alguma coisa, sabe? É porque ela pegou, tipo, fígado com leite condensado, que é tipo, é sobremesa de Chernobyl, só pode. Porque não tem uma combinação que você não vai todo dia, abre seu armário, pega um quilo de fígado, uma lata de leite condensado e faz um prato milenar, né? É meio complicado. E a gente viu que nisso teve esses vários lados, né? Porque teve o André, se não me engano, recebeu bons ingredientes, recebeu uma coisa boa, foi destaque. E teve os extremos de Juliana recebendo esse fígado com leite condensado. Você também teria esse pensamento que a Gabi teve? Então, eu acho que depende muito de quem tu tá tirando, né? Se tu tá tirando uma pessoa que é próxima a ti, que tu tem interesse de ver ela avançando no jogo, provavelmente tu vai dar uma facilitada. Agora, se alguém que já tá em uma guerra declarada contra ti, o que era mais ou menos o caso da Juliana em relação ao Elton, eu acho que é até natural tentar dar uma prejudicada, porque eu acho que mesmo se ele fosse bonzinho, ela ia continuar pegando no pé dele. Ele já parecia uma rixa bem definida. E de fato foi uma caixa bem complicada para ela, mas tinha o que fazer, pelo menos para não ficar entre os piores dava, tanto que ela não ficou entre os piores. Você não acha que, de certo modo, essa caixa misteriosa é um pouco desleal, assim, entre aspas, porque não bota todo mundo em pé de igualdade, né? Bota todo mundo em pé de sorte. Depende de quem deu a coisa pra vocês, são pratos completamente diferentes que podem sair dali. É tipo quase um tema livre, porque todo mundo tá com ingrediente diferente. Acho, mas no MasterChef costuma ser assim, né? Nas provas em equipe, sempre uma proteína para uma equipe, outra proteína para outra. Quem pegar uma proteína mais fácil vai ter vantagem. Normalmente nas provas tem, sei lá, hoje a gente vai trabalhar com 10 tipos de corte, cada um vai ter uma parte do animal diferente. Quem tiver uma parte mais fácil de fazer vai ter vantagem. Então, sim, é um pouco injusto? É um pouco injusto, mas isso já faz parte da dinâmica do programa. Então. Acho que, né? Já tá acostumado. Eu acho que quando a twist é pra todo mundo, ela é mais justa do que quando ela é só pra alguns. Porque assim, por exemplo, todo mundo foi colocado no fogo, sabe? Todo mundo tinha que passar pelo fato de montar uma caixa pro outro. Então, tipo,
todo mundo poderia estar se indispondo, todo mundo poderia estar fazendo a sua estratégia. Eu acho muito mais complicado quando são aquelas coisas tipo, uma pessoa, porque ganhou uma prova, vai lá e tem o direito de, sei lá, sabe, enfiar alguém que venceu uma prova que estaria no mezanino de volta para a prova de eliminação, sabe? Então, de forma geral, como todo mundo acaba sendo impactado pela twist, eu acho ela mais justa do que algumas outras twists específicas que o MasterChef às vezes tem, sabe? Então, ó, quando teve o alto desempenho foi do Elton, Catarine, o Eduardo R e o André, né, com o Elton vencendo, e o baixo desempenho foi do Eduardo M, Janaína e Natália. Gabi, o que você achou dessa prova assim, de nível? Deu alguma melhora de nível? O nível se manteve? Qual foi a sua impressão dos cozinheiros nessa prova de caixa misteriosa? Já que é uma prova completamente fora da zona de conforto de qualquer pessoa. Sim, eu acho que justamente por conta do que tu falou, assim, que tinha combinações muito exóticas, como fígado com leite condensado, e era algo totalmente fora da zona de conforto deles. Eu acho que eles, de forma geral, assim, têm melhorado os seus desempenhos, sabe? Eu acho que nessa prova eles foram um pouquinho melhores, né, do que de costume, levando em consideração o nível de dificuldade da prova, que eu considero alto. Tu pegar ali uma caixa que não faz muito sentido, com poucos ingredientes, para pensar rápido e cozinhar. Então, tirando ali os que foram mal, acho que o restante conseguiu se virar até bem, assim, dentro da expectativa. Também achei, a impressão que eu tenho é que as primeiras provas dessa temporada são sempre melhores. Sempre vê muito mais acertos que erros. Nas segundas, que são provas de eliminação, tem que ver muita gente realmente indo mal. A pessoa vence porque foi realmente um grande destaque. Mas ó, vamos pegar o gancho e já ir para a prova de eliminação, porque dentro da prova de eliminação, o Master Estratégia Brasil continuou focando nisso, que teve uma mini prova vencida pela Lorena. Mas nessa mini prova, as pessoas que tiveram baixo desempenho, como foi o Eduardo M, a Janaína e a Natália, elas não puderam fazer. E o Elton pôde tirar 2 pessoas dessa mini prova, já jogar direto para a prova de eliminação, que foi o Renan e a Juliana Praga, alimentando mais ainda a rixa entre eles. Quero saber do Aslan, foi necessária essa twist ainda no meio aí? Porque assim, o Elton vem ganhando prova ultimamente e vem sendo responsável por ditar muitos destinos de participantes. Então, essa mini prova foi necessária para o departamento de Merchan, né? Até porque enalteceram bastante a Barilla. Mas assim, acho que natural do jogo dar esse poderzinho ali pra quem ganhou a primeira prova. Acho que pelo menos nessa temporada, em todos os episódios tá tendo alguma coisa. Eu lembro que nas temporadas anteriores não era em todas as semanas, mas como nessa tá sendo sempre, acho que tá ok, tá fazendo parte ali da dinâmica. E gostei da prova, achei uma prova simples, mas interessante. Eu adoro essas provas de pressão, assim. Não tem muito tempo, tem que fazer alguma coisa rápido. Achei legal. Gabi, e a rixa ficou aumentada, né? Tipo, o Renan já não se dava muito bem com algum, assim, como o André, e a Juliana que ficou mais sangue nos olhos, né? Sim. E o próprio Renan também ficou bem pistola, e eu acho que talvez essas tretas vão render um tempo ainda e vão continuar dando o tom para a temporada. O que eu gostei dessa prova foi o resultado, assim, eu gostei de ver a Lorena vencendo, porque eu achei muito legal que, tipo, o pessoal foi bem pro trivial, assim, pro básico, sabe? Tipo, saiu muita carbonara, saiu macarrão alho e óleo, e ela, tipo, se propôs a fazer uma receita diferente e acabou vencendo, então achei legal. Lorena que ouviu o podcast, né, gente? Botou uns coraçãozinhos, comentários e tudo. Beijo, Lorena, vocês ouvindo de novo aqui agora. Quem elogia a gente tenta pimpar um pouco mais. Aquele, né? É vendido. A gente se vende facilmente. Basta pra gente ficar carinho. Ela pensou bem, sim, com certeza, porque ela pegou uma ideia clássica, mas aí ela trocou o ingrediente, né? É uma sacada muito boa. Então ela mandou bem. Antes de a gente ir para a segunda parte da prova de eliminação, né, que resultou na eliminação da Natália, eu quero trazer um ponto importante aqui, quando foi essa estratégia, porque o Renan, quando deu o confessionário dele, falou disso, ele falou que o Elton estava sendo desleal. Eu quero saber do Aslan, até onde esse termo desleal é válido no MasterChef? Assim, existe alguma coisa desleal que aconteceu até agora? Porque eu achei
eu acho que é uma palavra muito pesada, ser desleal, sabe? Tipo, é contra as regras, alguma coisa assim, mas pra mim, Elton fez o que tinha que ser feito dentro das regras, a gente gostando ou não. Então, eu achei a postura dos outros participantes bem estranha, assim. Primeiro, um ponto que a gente não falou, mas eles questionaram muito a vitória dele, disseram que a vitória foi injusta porque ele teria recebido dicas ou sido ajudado na prova, e isso é uma coisa que acontece sempre, aconteceu direto em todas as provas dessa temporada, e nenhum deles, pelo menos, apareceu reclamando disso até então, mas aí quando a pessoa que eles não gostaram ganhou, eles resolveram achar isso super injusto e tudo mais. Então, assim, primeira coisa que eu achei estranho. E aí a reação do Renan e da Juliana também eu achei um pouquinho assim, too much, sabe? Primeiro, porque a Juliana até falou, eu não lembro qual foi a expressão que ela usou, mas ela disse que ele foi, sei lá, injusto, alguma coisa assim. Eu não lembro qual foi a expressão, eu sei que ela usou uma expressão forte que eu achei meio que demais, porque não foi dada a opção pra ele, você quer que alguém suba ou não. Ele tinha que escolher alguém. Então, assim, como que tu vai dizer que a pessoa, sei lá, não tá sendo honesta, não tá jogando limpo, sendo que ela era obrigada a fazer aquilo? Então, assim, eu achei que eles deram uma viajada, assim, no comentário. Tudo bem não gostarem, faz parte, mas ele fez o que ele tinha que fazer. Ponto. Ô Gabi, você não acha que é um clássico caso de que o cast em si tá dando muita munição pro Elton ser exaltado na edição? Sabe assim, eles estão ajudando o Elton a subir, porque estão botando os comentários deles com o Elton vencendo, então não constrói uma imagem mais positiva pro Elton, até pra gente assistir na hora. Sim, eu concordo com os dois pontos. Eu concordo muito com o Aislan, porque simplesmente a pessoa não tem opção, sabe? Tipo, não é como se ele pudesse não escolher alguém. Ele tem que escolher alguém, sabe? Tipo, a produção do programa tá mandando ele escolher, ele tem que escolher e ok, não tem o que fazer, sabe? Então, tipo, se não fosse a Juliana e o Renan, seria outra pessoa, e aí outra pessoa poderia ficar chateada e fazer o mesmo tipo de comentário. Então, pra mim, só o que dá pra considerar atitude desleal, por exemplo, é quando a gente tem, sei lá, prova em grupo e alguém vai lá, um dos grupos vai lá e pega todo o tomate, por exemplo, sei lá. Aí eu acho sacanagem, sabe? Mas fora isso, a pessoa é obrigada e ela não tem muito o que fazer. E quanto ao que tu comentou, Rich, eu acho que faz bastante sentido também. Assim, a gente sabe que quando uma pessoa, todo mundo fica contra ela e ela acaba sendo meio isolada ou excluída, muitas vezes o público pode tender a gostar da pessoa, sabe? A não ser que a pessoa seja realmente muito vilã, como era o caso do Thales, por exemplo, que ninguém gostava dele, nem os colegas e nem o público. Mas, se não, eu acho que pode acabar o tiro saindo pela culatra e essas pessoas acabarem sendo bem vistas pelo público. Uhum. Pois, a gente chegou agora, vamos chegar na segunda parte da prova de eliminação, que foi a prova com fazer folk, que contou com a participação do Ravi, que era praticamente o vencedor declarado da segunda temporada Profissionais, até ele ser eliminado, chocando, né? Até mostra os carinhos que os jurados têm por ele enorme, ele seria fácil o vencedor daquela temporada. E quem levou a melhor foi a Juliana Nicole, e a Natália foi eliminada, como falei. E foi uma prova que mostrou a ascensão das Julianas, que mostrou praticamente a formação de uma aliança, digamos assim, com a Ekaterine, que o Elton não gostou muito da cara que fez quando viu que as duas estavam sendo destaque positivo, mas foi uma prova também que o povo foi complicado. A gente viu muita coisa duvidosa, não foi? A gente viu pratos que a Paula falou que não aguentava dar uma segunda garfada. Sim, eu acho que o conceito do prato, apesar do Ravi ter explicado e tudo mais, eu acho que ficou um pouco confuso ainda para quem nunca tinha comido ou para quem não é acostumado com aquele tipo de comida. Porque basicamente tu tinha que usar vários ingredientes que são extremamente diferentes, mas que eles têm que conversar. Tu não tem muito preparo em cima deles, a maioria tu só vai cortar, talvez colocar um molho, e tudo aquilo tem que conversar na boca, sabe? Eu acho que parece muito fácil, mas não é tão fácil assim. Eu fiquei imaginando comendo algumas combinações que eu vi ali e eu fiquei, não sei se eu ia curtir tanto me colocar na boca ao mesmo tempo manga, peixe, arroz, grãos, enfim. Então eu acho que tinha essas pegadinhas ali. Tinha que ter um senso de paladar bem apurado para conseguir mandar bem.
Uma parte que eu achei engraçada da manga foi porque foi uma das poucas coisas elogiadas no prato da Hyla, né? E tipo, quem fez a manga foi a mãe natureza, porque não tem como a Hyla ter preparado, né, o resto da manga. Tipo, ela tem que agradecer ao pé de manga da onde ela veio. Mas foi complicado. E foi, eu acho que tem gente dizendo que foi um certo deboche, porque a Juliana falou, não é só manga, alguma coisa com manga também, sabe? Tipo, a manga também tá boa, eu não sei o que. E veio bem depois da Hyla, mas tem aquele porém, a gente não sabe se na hora da avaliação a Hyla foi primeiro de verdade, ou a Juliana foi primeiro. Ninguém também sabe como foi. E Gabi, o que você achou dessa prova em si também? Você sentiu o nível baixo, fraco? Não, eu concordo. Eles foram realmente um pouco pior, assim. Mas eu concordo com o que o Aslan disse. Eu acho que ela é uma coisa que aparentemente é simples de fazer, porque não tem muito preparo. Tipo, é só você cortar as coisas ali, misturar tudo num pote e tal. Mas na real não é isso, sabe? É muito difícil você misturar essas coisas todas e chegar num gosto agradável, sabe? Tipo, não tem muitos preparos em si, mas não significa que seja um negócio fácil de fazer. Eu acho que justamente a dificuldade está em você conseguir encontrar um sabor harmônico no meio de tantos ingredientes que parecem não ter muita conexão, assim, ou tipo, um ingrediente errado que você coloca pode botar tudo a perder, assim, sabe? Ou que você deixa de colocar, sabe? Então eu acho que era uma prova que ela tinha um grau de dificuldade, assim. Até porque cozinheiro amador, eu acho que não costuma muito fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que se fosse não profissionais, por exemplo, assim, seria mais tranquilo. Mas, tipo, cozinheiro amador, eu acho que ele é mais acostumado a fazer coisas assim, tipo, fazer os preparos e tal, sabe? Mas, assim, tinha eu só de olho, eu não comeria vários, só de olhar, sabe? Assim, tá feio, gente, tá? Sei lá, sabe quando você compra ração pra gato ou pra cachorro que vem aquelas patinhas tudo com cor diferente? Por algumas coisas tava parecendo isso, tem uma vasilha. Então eu fiquei meio confuso sem saber se tava bom de cara. Porque tem prato que você olha e você acha que tá gostoso só porque tá bonito. E pode estar com gosto horrível, mas a apresentação diz muito. Então um pouco tava meio bagunçado. A intenção não sei se foi essa, por fazer tudo bagunçado mesmo, mas pra mim passou. E da eliminação, Aslan, vai fazer falta, Natália? Pra o enredo do MasterChef? Então, ela não estava muito posicionada, né, dentro dessa dinâmica de conflitos da temporada. Ela tinha ali algumas pessoas que ela tinha mais amizade, mas ela não estava tretada com ninguém, digamos assim. Então, talvez, acho que a edição não sinta tanta falta dela. Eu, particularmente, como gostava bastante dela, fiquei chateado com a eliminação, assim, esperava ver ela crescendo. Mas vacilou, né, nas duas provas. Né, eu gostava dela, mas ela não deu muito material para edição. Mas ela parecia ser uma pessoa ótima, assim. Agora, o que eu acho foi que a edição deixou muito na cara que ela ia sair. Justamente porque ela era muito apagada e ontem ela teve airtime, sabe? Ontem não, domingo ela teve airtime. Então, tipo, sabe? Pra que eles iam dar espaço para ela na edição se não fosse para ela ser eliminada? Sendo que ela nunca tinha tido espaço, né? É, e o curioso é que esse ano as eliminações todo mundo tá falando bem, assim, no sentido de confessionários. Todo mundo tá tendo bem destaque, tá ficando meio óbvio, né? Mas se até porque geralmente a gente tem quase as mesmas pessoas falando direto, aí quando você vê uma pessoa como ela falando nada, você fica desconfiado. Ou ela vai ganhar a prova, né? Isso é um arraso, ou vai ser eliminada e para ela deu a eliminação. E a Ayla, por exemplo, ela narrou uns 3 episódios na sequência. Aí, domingo, que ela tava entre os 3 piores, ela não teve nenhum confessionário. Então, tipo assim, por aí eu já imaginei, bom, ela não vai sair, sabe? Eles colocaram ela com tantas falas em tantos episódios, não iam deixar ela sem nada no dia da eliminação dela. Então, isso vai entregando um pouquinho. Ela ficou de fora do top 3 de confessionários essa semana, adiantando rapidinho, mas ela teve 10 confessionários ao todo. Tipo, ela falou muito na primeira parte da prova e um pouco porque ela se machuca, né? Porque eu nunca vi uma facilidade imensa de se machucar na cozinha como a Raila tem. É um perigo na cozinha essa mulher. Você não sabe fazer um brigadeiro. E quando vai fazer as comidas se corta. Então, pô, Raila, ajuda a sua fanbase aí que tá sofrendo muito porque eu vejo muita gente dizendo assim, eu vejo só os comentários de quando a pessoa marca no Facebook assim, mas chefe, tipo, torcendo pra Raila, mais uma semana pra sofrer. Tipo, a Raila me ajuda a te ajudar. O povo quer torcer pra ela, mas ela não dá o retorno de vitórias. Você disse que a Hyla teve 10 confessionários nesse episódio? Se eu não me engano, teve 10. Não, é porque eu vi uma tabela de confessionários e ela tava com 0, ela e mais alguém, por isso que eu falei que ela não teve nenhum. Não, mas nessa ela
se não me engano, teve uns pouquinhos ainda. Foram 10. Agora volta pra Gabi. Gabi, nessa prova ficou, como eu falei, ficou clara a rixa das Julianas com o Elton. De que lado a gente tá, hein? Você tá de que lado, assim? Juliana, Elton, você acha que tem um lado certo e tem um lado errado aí? Eu gosto das Julianas, mais da Juliana. Eu não sei o sobrenome das duas, mas mais da Juliana daqui de Florianópolis do que da outra Juliana. Então eu tô do lado das Julianas. Porque eu peguei um pouco de ranço do Elton também, confesso. Mas, sinceramente, não chega a ser aquelas rixas clássicas do MasterChef que me faziam, tipo, torcer com muita ênfase pra um dos lados, assim, sabe? Já, mas mesmo como a Gabi falou, não sendo clássica, é uma rixa que tem potencial, né? Assim, tipo, tem um potencial ali, porque com o Elton indo ganhando provas, a Juliana ganhando provas, então pode ser uma rixa que dure um pouco mais no programa, né? Sim, acho que a edição também não ia explorar tanto essa rixa nesse ponto se ela fosse acabar na sequência. Então acho que os dois ainda devem durar umas boas etapas. Com certeza. E tem as rixas secundárias, porque ainda tem a rixa do André com o Elton. Tipo, o Elton é o centro do Renan... o Elton é o centro do MasterChef, né? Querendo ou não, ele tá muita coisa circulando ao redor, acontecendo por causa dele. Isso é consequência dele vencer as provas, mas é normal. Por exemplo, aqui, como eu tô falando, eu peguei o comentário do Sérvulo, que é um amigo nosso, que já participou aqui no podcast, ele falando comigo, ele dizendo que tá gostando muito dessa temporada, apesar de ser muita gente tá criticando, e que eles não cozinham tão bem quanto em outras, mas as personalidades são ótimas. Aí eu já quero jogar o gancho pro Asman, porque o MasterChef perdeu o foco na culinária, Asman, ele tá focando só em estratégia e personagem. Eu acho que o MasterChef tem dividido o foco entre essas duas coisas. Eu acho que sim, lá no início, quando o programa começou, primeira temporada e tudo mais, a culinária tinha um grande foco, mas desde a segunda temporada, ali, quando já começou aquela rixa do Cristiano e Iranete sendo bem mostrada, acho que eles já começaram a explorar esse outro lado também. E acho que talvez da temporada 3 ou 4 pra cá, a edição já tá bem dividida nesses dois lados. Então eu não vejo assim como sendo algo que, a partir dessa temporada o MasterChef deixou de focar na cozinha. Eu acho que isso já vem acontecendo há um bom tempo. Já tendo esse foco dividido entre os dois pontos. Eu acho que já vem, essa questão de focar no estratégico já vem há algumas temporadas, mas eu acho que bem no começo não era assim, sabe? E eu acho que um pouco da queda de audiência pode ser reflexo, sim, do público estar cansado do formato, porque a Band socou MasterChef até a galera não aguentar mais. Mas eu também acho que pode ser um pouco de rejeição do público a esse formato de querer causar treta a todo custo, sabe? Eu acho que talvez as pessoas, principalmente um público mais, tipo, sofá mesmo, assim, quisesse, tipo, só ver um programa de cozinha mesmo, sabe? Nossa, eu concordo muito com isso, Gabi, porque assim, o MasterChef, ele chegou abraçado, o Brasil abraçou o programa, o Brasil entrou na nossa, o MasterChef em si entrou na nossa cultura, entre aspas, porque virou um meio de referência. Você tá cozinhando alguma coisa, você posta a legenda. Gente, eu tô no meu momento MasterChef, sabe? Virou uma coisa cultural, você postar uma coisa relacionada ao MasterChef. Porque a gente é acostumado a ter reality show que tem barraco. Tipo, a gente sabe que tem Big Brother, a gente sabe que tem Fazenda, Power Couple, essas coisas que vão para esse lado mais pessoal, de personalidade e tudo. E o MasterChef, ele cresceu e teve seu ápice nas temporadas com cozinheiros muito bons. Né? Tipo, era muita gente boa, era um nível altíssimo, gente. Era gente boa se matando. Tinha as tretas, mas era um festival de prato bonito e prato gostoso que a gente não tá vendo nessas duas temporadas. Então eu acho que o MasterChef precisa voltar mais suas raízes, fazer uma temporada com um nível altíssimo. E não tentar, às vezes, compensar isso com estratégia. Assim, pra mim, eu adoro estratégia, eu adoro barraco, mas é bom de vez em quando ver que, tipo, eliminar uma pessoa porque ela foi a menos melhor, digamos assim, sabe? Todo mundo arrasou, aí saiu uma que cozinhou, infelizmente tinha cozinhado não tão bom quanto as outras. Vou falar dos confessionários, já vou adiantar, que eu peguei aqui o levantamento e ela falou 10 vezes sim, viu, nesse episódio. Acho que foi confessionários curtos comparado a o que ela é capaz de nos proporcionar. Mas o Marcos Miguel, que fez o levantamento, a gente viu com ele que a Juliana Nicole teve 17, a Juliana Fraga teve 13, e o Renan e o Elton empatam no top 3 com 12. A lanterninha ficou com o Everton, que foi para 4 confessionários, que essa vez ele falou 3, para chocar uma nação. A Catarine falou 1 e o Fernando falou 0. Tá meio na cara assim ainda, né, que o Elton e a Raila, mesmo com os confessionários na semana que são tão bem com outros confessionários, que são
os centros aí da narrativa desse começo de programa, né? Sim, com certeza, não dá muito pra fugir disso. E a gente tem uma noção, né, Asma, que pelos que estão falando pouco, que nem a Natália, vai sair, a tendência é sair tipo semana que vem, ou mais 2 semanas, ou 3. A não ser que o programa esteja querendo nos enganar e surpreender com alguém crescendo muito do meio pro final, mas acho que não é o caso, não. Eu acho que uma crescente em termos de cozinha pode vir da Hyla. Porque nesse episódio ela já conseguiu ir um pouco melhor e daqui a pouco, tipo, uma crescente dela justificaria todo o airtime que ela tem, sabe? A Hailey é uma participante que necessita de uma crescente, né? Assim, tipo, porque a eliminação dela tá meio cravada, sabe? Tipo, tá quase toda semana, todo mundo acha que ela vai quase sair. Quase sair, quase sair. Ela precisa urgente de uma crescente. Que eu acho que ela tem potencial para ser querida em todas as redes sociais. Ela me lembra um pouco daquela menina do Profissionais, que eu esqueci o nome. A menina que fez o pão de queijo frito, que depois eles construíram uma narrativa como se ela tivesse um casinho com o Hugo. Kathleen. Ela me Mas lembra... não era do Profissionais, era amadores. Ah, é verdade, era amador. E depois eu blindside na cara de todo mundo que o Hugo, na verdade, tá com a Irina. Sabe? Não é essas coisas. O Masterchef me deu uma mentira na nossa cara. Mas, ó, vamos pra parte boa, a parte bolão. Boa porque eu disparei na frente. Olha, obrigado, Elton, porque Elton tá no meu time, já tô com 11 pontos e meio. A Gabi teve graças a Juliana, que ganhou, que era do seu time, e a Lorena, que era do time dela, foi pra 7 e o Aja estacionou em 5,5 e tá aí parado, só olhando a vista da gente. Só olhando a gente de longe. Chateado, comecei tão bem. Aí já chegou no podcast ontem, queria sentar na janela. Quem sabe agora você não começa a vencer tudo de novo, né? A vencer as provas. Eu comecei assim, eu sempre gosto de um exemplo. O Furi começou liderando e eu disparei na reta final. Alguém tem mais alguma coisa pra falar desse episódio? Acho que não, acho que falamos tudo o que tínhamos para falar. E deixamos a deixa aí pros próximos. Quem achar que a gente esqueceu de alguma coisa, comenta pra gente, ó, no Facebook, no YouTube, qualquer canto que achar a gente, até no Twitter menciona a gente, que a gente traz o comentário pra semana que vem, tá certo? Então, quem nos ouviu até agora, muito obrigado, chegamos ao fim. Acesse a revista Pixel TV e o Pilotando TV, que estaremos lá com podcast. Assim também estamos no Spotify, YouTube, Google Podcast, no Anchor, em tudo que você imaginar, praticamente a gente tá lá. E é isso, até semana que vem e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.